vereis justificado vossa face, ó Senhor. Ao celebrarmos hoje a memória de São Bento, patrono da Europa e da civilização ocidental, nós temos a graça que a própria liturgia da palavra vai nos ajudar a refletir vários aspectos sobre a vida desse importantíssimo santo para o cristianismo nosso no Ocidente. Em primeiro lugar, na primeira leitura, nós temos o episódio no qual o patriarca Jacó, que era neto de Abraão e filho de Isaque, ele luta contra Deus durante a noite, mas ele não sabe ainda que se trata do próprio Senhor. É ao longo dessa luta, desse combate, que podemos dizer que é um combate espiritual, que Deus se revelará para ele como aquele que é forte, como aquele que é poderoso, como aquele que pode abençoar e fazer de Jacó pai de uma grande nação. Tanto é que o nome de Jacó será mudado para Israel. Israel e Jacó são as mesmas pessoas. E nós, na leitura da Sagrada Escritura, percebemos, isso aqui é bem interessante, que quando o nome é mudado dentro da Bíblia, implica uma nova missão. Por exemplo, Abraão não se chamava Abraão, se chamava Abrão. Depois, com a aliança com Deus, Deus o chama Abraão. Sarai, depois tem o nome mudado para Sara. Mas nós poderíamos ver, por exemplo, outro personagem na Bíblia, Simão, filho de Jonas, que tem o nome mudado por Jesus para Pedro. Ou seja, a mudança do nome significa mudança de perspectiva existencial. E qual que é essa grande luta de Jacó? A gente tem que lembrar aqui quem foi Jacó. Vocês se lembram que Jacó e seu irmão Esaú lutavam entre si, dentro do ventre da própria mãe. E aí apresenta a cena bíblica que quando Esaú sai, Jacó sai logo após, segurando o calcanhar de Esaú. O próprio nome Jacó está ligado à ideia de calcanhar. Então, Jacó é o típico personagem esperto. Ele sempre está enganando alguém. Primeiro vai enganar o próprio irmão, ou vai comprar a primogenitura e a bênção por um prato de lentilhas. Olha só, alguém que vende a bênção da primogenitura por prato de lentilhas. Basta você ler lá na sua Bíblia, de Gênesis 25 até o Gênesis 32. Mas quando ele rouba a bênção, que é a bênção patriarcal, porque vocês vão se lembrar que a mãe dele vai vesti-lo com peles, o pai está cego, o pai Isaque. Aí o pai fica entre a cruz e a espada, porque o pai, ao escutar, fala, parece a voz do meu filho Esaú, que era o mais velho, que saiu primeiro. Mas o cheiro é do meu filho, a voz parece de ser de Jacó, mas o cheiro parece ser de Esaú. Isaque acaba confiando e abençoa o filho. Quando Esaú chega lá, Esaú se revolta. Esaú quer matar o irmão. Aí a mãe faz o quê? Rebeca, que sempre estava do lado de Jacó, fala, meu filho, vai para longe, porque uma hora o teu irmão vai cair em si e vai te perdoar. Por que ele está em crise aqui nessa leitura? Porque é o momento que ele tem que estar frente a frente com o irmão após vários anos. Aquele que enganou o irmão vai ser enganado pelo próprio tio, o pai das suas esposas. Porque você se lembra que Labão, que era tio de Jacó, e Jacó vai trabalhar para Labão durante 7 anos, Labão vai enganar Jacó também. Quer dizer, um trapaceiro que é trapaceado pelo outro. A gente tem até um ditado na Bíblia que fala, ladrão que rouba ladrão, não é na Bíblia, no dia a dia, ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão, trapaceiro que trapaceia com o outro, 100 anos de perdão. Mas claro que a Bíblia não entra nessa lógica, só para vocês entenderem. E aí ele foge com as suas 2 mulheres, Raquel e Lia. Você se lembra qual que foi a enganação que o sogro Labão fez com Jacó? Foi que lembra que ele amava Raquel. Mas quem que na noite de núpcias aparece? Lia, que era a mulher mais velha. E depois ele tem que ficar com as 2 irmãs. Veja, uma vez tendo enganado o irmão, passa a ser enganado, depois engana também o sogro. É uma história de enganos, a história de Jacó. E agora ele tem que se colocar diante de tudo isso, porque ele tem que ir ao encontro do irmão. O que está no coração de Jacó? Qual que é a angústia de Jacó? Será que meu irmão Esaú me perdoou? Será que depois de tantos anos o que eu fiz para ele, ele vai realmente me dar a misericórdia, um gesto de misericórdia, vai me abraçar ou vai me matar? E veja, olha como que ele era esperto. No versículo 23, Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas,
e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. O que ele fez? Para amolecer o coração do irmão ferido, mandou primeiro quem? As mulheres, mandou as crianças, que as crianças abraçam, para ele ir por último. Mas antes de ele passar por esse momento, por essa torrente, ele fica só e durante a noite ele tem que lutar contra Deus. Ele tem que ser transformado. Daquilo que ele foi no passado, se ele quiser ser pai de Israel, ele não pode continuar com essas atitudes. E nessa luta, nesse combate espiritual, combate contra a própria história, contra os feitos que ele realizou, Deus toca o nervo de sua coxa. Diz a palavra que, vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa. Veja, Deus não conseguia vencê-lo, mas também ele não conseguia vencer Deus. 50-50. Você já passou por uma experiência dessa? Que parece que você está lutando com Deus. Você não se submete a Deus, né? Você não se submete, mas ainda Deus, e ao mesmo tempo Deus não se submete a você. E por que tocar o nervo da coxa? A coxa é perto da região da virilidade do homem. O órgão sexual masculino fica perto da coxa. Alguém já foi na ordenação de padre, quando o padre promete obediência ao bispo? Vocês vão ver que o bispo vai pegar a mão, e o padre ali vai estar sendo ordenado, coloca a mão entre as mãos do bispo, perto da área da coxa. Na Idade Média, a coxa era o lugar onde se fazia o juramento. Um homem tinha que tocar a coxa do outro, para falar que aquilo que era realmente, como a gente diz, no fio do bigode, né? Não precisava nada escrito, era coisa de homens viris, que comprometiam a palavra. Mas ao tocar perto da coxa, e ele vai mancar, quer dizer que ele vai trazer para o resto da vida o toque de Deus na história dele. Como que Jacó poderá ser fecundo? Como ele poderá ser pai de uma grande nação que é Israel, se Deus lhe der fecundidade espiritual? Podemos dizer então que no caso de Jacó, 50-50, quem venceu nós não sabemos. A Bíblia vai falar assim que ele venceu a Deus e venceu os homens, mas na prática mesmo vocês viram que é 50-50. Nessa luta, nesse combate espiritual, Jacó vai ter que aprender isso durante a vida. E ele, não é só essa experiência que vai torná-lo pai de Israel, vai ter outras experiências, quando seu filho José foi para o Egito, ele ficar sem o filho, amar mais o filho porque José do Egito, porque era filho de Raquel. O que isso tem a ver com São Bento? Tudo. Na vida espiritual existe esse combate com Deus. Se você quer viver profundamente o seguimento ao Senhor, você tem que estar preparado que Deus vai te tocar na região da tua maior fragilidade. A fragilidade do homem, o lado de frágil de um homem é a área genital do homem. Qual que é a nossa maior fragilidade que Deus toca? E esse combate espiritual, São Bento nos ensina. Qual que é o verdadeiro combate aqui? É melhor combater com Deus do que combater contra o demônio pelo demônio. Ou melhor, quando nós perdemos para Deus, nós vencemos o demônio. E nós temos aqui, no encarte que nos foi feito, a medalha de São Bento. As pessoas usam a medalha de São Bento e às vezes elas não sabem exatamente o que significa. Aqui contém aquela oração importante de São Bento: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu dia. Essas abreviações aqui, na realidade, são abreviações dessa oração de São Bento. O que São Bento nos ensina? Qual que é o nosso instrumento do combate espiritual? A cruz do Senhor. A medalha de São Bento não é algo mágico, não é um simples amuleto, porque a cruz na vida do cristão, veja, isso deve estar no seu coração. Jacó, ele foi marcado na região da coxa, e nós cristãos, somos marcados onde, vocês sabem? Você tem uma marca. Qual que foi o primeiro sinal que o padre faz no dia do seu batismo? Fez a cruz sobre a sua fronte. Por isso que quando a gente começa a missa, a gente toca onde em primeiro lugar? Aqui. Esse é o selo do Espírito. Tanto é que foi o primeiro sinal que foi feito na fronte pelo padre, e o dia que o bispo crisma, o bispo fala: recebei por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E por que aqui? Porque só combate espiritualmente. Então, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu dia. É mal que tu me ofereces, retira-te Satanás, né? Retira-te Satanás, é mal que tu me ofereces, bebe mesmo teu veneno, quando a cruz de Cristo está na sua mentalidade. Mas não só na sua mentalidade, no seu coração, e onde você fecunda a sua vida, como o caso de Jacó.
Então, quando nós usamos essa medalha, e aí tem aqui, ó, o C, o S, o P e o B. A cruz do Santo Padre, ou do Santo Pai, Bento. Por que a cruz do Santo Padre, ou do Santo Pai Bento? Se nós olharmos para a imagem de Bento, vocês vão ver que ele tem um cajado, está vendo? Ele funda um monastério, e aí aquele que coordena o monastério chama abade. A palavra abade vem do hebraico abá. O que é o abade? É o pai do mosteiro. O abade é chamado a pastorear os monges que estão sob os seus cuidados. São Bento ensinou isso na sua regra no século VI. Depois ele carrega um livro na sua mão. Esse livro pode ser a sua regra, ou pode ser o evangelho, porque na espiritualidade beneditina é fundamental o encontro com a palavra. E do lado nós temos um corvo ali que vocês podem ver. O corvo pode ser o símbolo do mal, que por meio da palavra e do cuidado e da persignação com a cruz, cada cristão é chamado a viver. No evangelho de hoje, o que acontece? Jesus expulsa o quê? O mal. Como que nós vamos viver a espiritualidade beneditina? Lutando com Deus, deixar Deus vencer na nossa vida. E nós expulsamos o mal da nossa vida, veja, Jesus expulsa por meio da sua palavra, por isso o evangelho. Então você quer se libertar do mal, conheça o evangelho, se alimente dele. Depois, diz que Jesus curava as pessoas de toda doença e enfermidade, tudo aquilo que abate as pessoas. Então, o mal, ele tira de nós a nossa dignidade, mas na experiência com Deus, somos capazes então de fazer uma vida nova como São Bento fez. Qual que é o lema de São Bento? Para a gente encerrar a homilia, né? Catequética. Ora et labora. Ora, no latim não é hora de relógio, ora é rezar, labora, trabalhar. Como que nós devemos viver a nossa vida cristã para que a cruz esteja no centro da nossa vida? Cristão que não reza sucumbe ao poder do mal. No mundo tereis muitas tentações, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Rezai para não cairdes em tentação. A oração na liturgia, no dia a dia. Então, se você usa essa medalha de São Bento, você tem que rezar. Labora, tem que trabalhar, porque a vida cristã, ela exige o quê? Trabalho, não preguiça. Então vamos pedir por intercessão de São Bento, que a cruz sagrada seja a nossa luz, que nesse combate espiritual tenhamos consciência, não fomos marcados na coxa como Jacó, fomos marcados na cabeça, na boca e no coração. Para o quê? Para pensarmos aquilo que é de Cristo, a cruz de Cristo é o nosso pensamento, para proclamarmos o evangelho do Senhor, mas acima de tudo, para trazer a cruz em nosso coração.